Olá a todos, sejam todos bem-vindos à apresentação do trabalho Inovação na Formação Docente no Ensino de Ciências e Biologia na Educação Básica e Superior, propostas de diálogo com foco na educação e saúde. A apresentação desse trabalho ela foi aprovada no Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e ele tem a autoria de Benevides, Amorim, Santos, Oliveira, Sarinho e Grangeiro e foi realizado na Universidade Estadual de Feira de Santana. Bom, não tem como falar de inovação na formação docente e no ensino sem comentar antes que ensinar e aprender hoje são desafiadas com o advento da tecnologia. Como unir a nossa educação formal com o uso de ferramentas tecnológicas que hoje se apresentam de forma tão atrativa para os nossos alunos. E isso é corriqueiro dentro do ensino de ciências, que geralmente é um tipo de conhecimento em que a gente tende a unir a teoria e a prática. Se esse tipo de transmissão de conhecimento for atrelada ao uso de tecnologia e de inovação, vai ser mais fácil que esse conhecimento transmitido estimule e entusiasme a curiosidade do aluno para essa área. Dentro do ensino de ciências, podemos destacar as áreas da saúde ambiental e humana. Elas são extremamente importantes porque através dela o aluno ele compreende e desenvolve criticidade na interação entre o homem e o meio ambiente. Então, um contexto excelente para se trabalhar o uso da educação formal auxiliado por tecnologia e inovação pedagógica. Dentro da inovação pedagógica, hoje temos à disposição vários recursos didáticos inovadores, principalmente com o uso de metodologias ativas, em que tira o aluno daquela postura mais passiva de ensino e coloca ele mais no centro, em atividade. Dentro desse contexto, dentro da nossa universidade, temos um núcleo de pesquisa em ensino de ciências e biologia, em que a gente tem vivenciado experiências pedagógicas inovadoras. E essas experiências têm envolvido o diálogo entre professores e graduantes do ensino superior e professores e estudantes da educação básica. Esse núcleo, ele foi fundado em 2017 e hoje ele tem um cadastro no como grupo de pesquisa no diretório do CNPq. Ele é coordenado pela professora Érica Grangeiro e vice-coordenado por mim, e hoje a gente conta com uma equipe de cerca de 19 professores da educação superior, 3 professores da educação básica e 3 estagiários que são estudantes de graduação nas áreas de ciências biológicas e saúde. Esse núcleo tem desenvolvido ações, entre elas atividades que envolvem integração entre escola, universidade e comunidade, como promoção de encontros de formação acadêmica com foco na educação superior, realização de oficinas de caráter participativo entre universidade e escola e realização de cursos de capacitação para a educação básica, principalmente para os profissionais que trabalham nessa área. Dentro desse contexto, das ações que a gente tem desenvolvido a nível de núcleo, dentro da universidade, em colaboração com as escolas básicas, o objetivo desse trabalho vigente foi relatar as experiências pedagógicas inovadoras que têm sido vivenciadas no âmbito deste núcleo, prevendo um diálogo entre pesquisadores e acadêmicos da graduação e professores e alunos da escola básica. E o tema de diálogo escolhido foi justamente educação em saúde. Então, eu vou relatar aqui rapidinho nosso primeiro grupo de ação, que basicamente o foco é a promoção da divulgação da ciência em exposições e em oficinas práticas para a educação básica. Normalmente utilizamos a ocasião das Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia, em que já tem o movimento das escolas para dentro da universidade para oferecer esse tipo de atividade. Então, vamos relatar aqui as atividades que foram desenvolvidas nas edições dessa semana de 2017 a 2019. As atividades oferecidas foram de caráter participativo, no formato de oficinas. Tivemos a participação integrada de docentes do NUPEC Bio e de discentes de vários cursos de graduação e pós-graduação da universidade. Essas atividades foram desenvolvidas nas dependências do próprio núcleo e dos laboratórios práticos do Departamento de Ciências Biológicas da nossa universidade. As 3 edições contaram com a participação total de mais de 800 alunos do Ensino Fundamental 2, englobando a visita oriunda de 7 escolas públicas de Feira de Santana e região.
Dentre as oficinas que oferecemos, destaco aqui as oficinas que foram oferecidas em 2017. Essas oficinas elas foram oferecidas na forma distante, em que foram expostos trabalhos envolvendo a área de fisiologia e tecnologia, como por exemplo a apresentação e utilização de jogos físicos e digitais, as áreas de saúde ambiental, em que foi feita uma oficina explicando como é que se dá a reciclagem de óleo vegetal para a produção de sabão, e na área de microbiologia, em que foram expostos alguns modelos tridimensionais e algumas características estruturais e curiosidades sobre esses micro-organismos. No ano de 2018, nós já podemos oferecer oficinas práticas, em que a gente levou esses estudantes e seus professores aos laboratórios práticos da nossa universidade, em que foi possível oferecer nesse ano, temáticas de oficina nas áreas de bioquímica e fisiologia humana, em que os meninos puderam fazer medidas de seus parâmetros biológicos, como pressão arterial, frequência cardíaca, percentual do seu tecido adiposo, e práticas envolvendo a identificação de diferentes pHs e biomoléculas em alimentos, trazendo a discussão também sobre a necessidade de uma nutrição saudável e a relação com os parâmetros biológicos. E em 2019, nós podemos oferecer oficinas práticas, além das temáticas de fisiologia humana e de bioquímica, a temática de genética e biologia molecular, em que os alunos puderam ter a oportunidade de brincar de geneticista, discutir um pouquinho a importância da estrutura e função de material genético, o que eles significam e que tipo de informação a gente pode aprender a partir deles também. O que a gente viu com essas exposições é que os alunos tiveram uma adesão muito interessante a esse tipo de atividade. Nessas gravuras A e B, estamos mostrando as atividades que foram mostradas na forma distante, e em C e D, algumas gravuras em que a gente teve registros dos laboratórios de bioquímica e dos laboratórios de biologia molecular, em que os alunos puderam manipular o experimento, formular a hipótese e testá-las ao final. Bom, em relação a essa atividade, nós consideramos que ela foi bastante proveitosa, porque nós tivemos a oportunidade, de maneira inovadora, articular de forma interdisciplinar vários assuntos de ciências e biologia. Se tornou produtivo porque a gente teve uma boa receptividade, tanto as escolas públicas que trouxeram seus alunos e professores, como pela aceitação da proposta pelos alunos. Os alunos puderam experimentar um ensino de forma mais ativa, em que eles puderam manipular diferentes ferramentas e a oportunidade de manifestar suas opiniões. Então, nós percebemos que as oficinas elas são uma excelente ferramenta para favorecer um processo educativo participativo. A segunda ação que esse trabalho ele propôs e tem desenvolvido com bastante sucesso é a promoção de encontros de formação pedagógica para a comunidade acadêmica. Essa ação ela foi estimulada porque, dentre os docentes da nossa universidade e graduandos, existia-se a necessidade de ter um diálogo, principalmente para as áreas de ensino e educação, em que a gente trouxesse para o conhecimento desses docentes e graduandos a educação utilizando métodos inovadores. Então, durante os anos de 2018 e 2019, foram promovidos 3 encontros de formação pedagógica com foco na pedagogia universitária e na formação docente. Podemos atingir, impactar um público-alvo de cerca de 150 docentes e discentes, alguns deles já professores da educação básica, e a gente teve apoio de alguns programas de iniciação à docência, de extensão à saúde e outros apoios da universidade. Os 3 encontros, eles tiveram como temática principal a atualização pedagógica, utilização de metodologias inovadoras em sala de aula e a utilização de metodologias ativas. Pelas fotos, vocês vão ver que a gente teve em A o nosso primeiro encontro com um número estimado de professores em torno de 20. Em B e C, o nosso segundo encontro pedagógico, a gente contou sempre com docentes que trabalhavam com a parte de metodologia ativa de ensino, que puderam trazer um pouco das suas experiências em 2018. E em D, em 2019, a gente já teve uma participação bem maior de docentes, em que a gente viu que a procura por esse tipo de atividade, ela foi aumentando
diferenciada na nossa universidade. Bom, essas ações nos promoveram duas observações principais. Primeiro, que ações dessa forma, elas colaboram para que o docente ele produza conhecimento pedagógico e propicie uma mudança de paradigma. Muitos professores que estavam presentes, eles se sentiram estimulados a alterarem, a evoluírem, inovarem em suas salas de aula. E com foco na formação inicial e continuada, o núcleo, a partir de atividades e ações como essas, tem estimulado a aquisição e construção de conhecimentos, destacando a utilização de metodologias inovadoras em sala de aula. E com isso, a gente tem visto que a gente tem dinamizado a criação de espaços de aprendizagem dentro da universidade com cunho inovador. Com consideração final em relação a essas atividades que temos promovido, podemos destacar que essas ações elas constituem experiências pedagógicas valiosíssimas que foram vivenciadas colaborando um diálogo entre universidade e escola, a nível do nosso núcleo. A gente tem um estímulo sempre de estar buscando unir teoria e prática, e o ensino de ciências e biologia tem sido uma ferramenta valorosa nisso também, nos estimulando a trabalhar de forma criativa, prazerosa e acessível, para promover esse tipo de ensino. E destaca-se que a criação de espaços interinstitucionais, escola-universidade, interdisciplinares, professores das subtemáticas diferentes de biologia em um diálogo inovador, eles são extremamente interessantes para que a gente possa integrar de maneira ativa temas relacionados ao ensino de ciências e biologia para que a gente tenha um ensino mais inovador. E dessa forma, o núcleo, nesse formato, tem contribuído de forma significativa para a formação inicial e continuada em estudantes e professores, bem como a inovação didática em sala de aula. Você pode conferir o nosso núcleo no Instagram e aqui fica também o contato do nosso e-mail. Gostaria de agradecer bastante a sua presença, de ter aqui conferido o nosso trabalho e ficamos à disposição. Algumas referências bibliográficas e, mais uma vez, obrigada pela sua presença.